Bom, pessoal, então vamos continuar aqui. E aí a gente vai começar a perceber aqui um erro que é muito comum, né, de acontecer quando a gente está programando em Java, né, que é o tal do null pointer exception. Né? Todo mundo que programa em Java, né, ou já programou em Java, já se deparou com esse erro aí, que é o de null pointer exception. E aí, vamos entender o porquê que esse erro aí acontece, né? E tentar explicar para vocês e como que a gente pode tomar cuidado para que isso aí não possa acontecer no código de vocês. Bom, seguinte, né? A gente tem lá o nosso controlador lá, que a gente já fez um tanto de teste, né? E aí eu vou colocar aqui, né? Vou criar aqui um outro pacotinho aqui, não, um outro pacotinho não, uma outra classe aqui dentro de principal, né, que eu vou chamar aqui de teste de referência. Teste referência, ok? Essa teste referência aqui, ó, ela vai ter lá um método main, beleza? E aí a gente vai fazer alguns testes aqui. Bom, eu vou criar aqui uma referência para um aluno, né? Aluno, vou pôr lá Rafael, né? E aí eu vou, Rafael, né? E aí eu vou instanciar um novo aluno, né? Então, como é que eu faço? New Rafael, beleza? New Rafael, new aluno, né? New aluno, eu vou passar lá a matrícula dele, né? 2020.1.0001, né? E o nome dele vai ser, né, o aluno Rafael, né? O que eu fiz com isso, né? Se a gente voltar aqui no nosso desenho aqui, a gente vai falar o quê? Que o aluno Rafael, agora esse A1 aqui, ele não é A1 mais, vai ser o Rafael, né? Na verdade tudo em minúsculo, eu vou colocar aqui para ficar bonitinho, né? Ele vai chamar aqui Rafael, beleza? Então a nossa referência ela chama Rafael e aqui a gente tem aqui o nome do cara, né? A gente sabe que é o Rafael e a matrícula dele a gente sabe que é aquela 2020.1, né? .0001, beleza? Eu não falei nada qual que é o curso dele, nem qual que é a disciplina dele. Então, essa setinha aqui, ó, ela não existe ainda, tá tudo vazio, beleza? E o que que tem, né, no valor, né, no conteúdo dessa disciplina aqui, no momento que a gente instancia o Rafael, né? A gente não vai ter nada, simplesmente nada. O que que vai ter, o que que é nada aqui pra gente, né? Vai ser um null, ok? Então, quando a gente criou aquele objeto ali, Rafael, né, em memória, a gente vai ter null, né? Como que eu sei disso aqui? Vamos perceber aqui, né? Se eu chegar aqui, ó, system out, né? E falar assim, ó, Rafael, né, ponto, qual que é a sua disciplina, né? Aqui a disciplina, ó, a gente não está enxergando mais ela, né? Por quê? Né? Quem sabe me responder? A ideia é o seguinte, né? Se a gente voltar aqui, né, na disciplina, eu não tinha definido o modificador de acesso, né? Vamos colocar lá ela privada, beleza? E aí o seguinte, né, nós vamos colocar aqui um método para a gente, né, setar e obter a disciplina que o cara, né, que o Rafael está matriculado. Ou melhor, né, vamos deixar então, né, como que a gente só está testando aqui, vamos deixar por enquanto como public, ok? E aí vamos voltar lá no nosso teste. Então a disciplina agora está pública, eu agora acesso lá. Se a gente mandar rodar aqui agora, então o que aconteceu? Pá, vai estar nulo, beleza? Bom, então isso quer dizer que é o seguinte, essa referência aqui, ó, ela está apontando para lugar nenhum. Por que é lugar nenhum? Porque eu não criei uma nova disciplina. Né? Eu não falei assim, ó, Rafael, agora você vai fazer a disciplina tal, né? Agora, no momento em que eu chegar aqui, ó, e falar o seguinte, né? Rafael.disciplina recebe uma nova disciplina, né? Aqui eu estou fazendo tudo numa linha só, né? Eu poderia ter chegado na linha anterior, criado lá disciplina, nova disciplina, recebe new disciplina. E depois falar, Rafael.disciplina recebe a nova disciplina. Aqui eu estou fazendo numa linha só, né? E aí o seguinte, com isso, o que eu estou fazendo? Esse carinha aqui, ó, que era uma referência que estava apontando para null, agora ele vai fazer o quê? Ele vai apontar para uma nova disciplina, ok? E qual que é essa disciplina? Né? Eu vou definir lá qual que é o conteúdo dela, né? Então eu posso chegar agora e falar assim, ó, Rafael.disciplina. Né, o nome dela, né, que é o set nome, né? Eu vou falar lá que o nome dela é CSI 032. Beleza? Então, agora, ó, se eu chegar e mandar rodar aqui, desse jeito, o que ele vai fazer? Né? Se eu chegar lá, Rafael.disciplina, o que é o Rafael.disciplina? É essa setinha aqui, essa referência, e essa referência aqui. Só que eu não falei mais nada. Então, o que eu estou referenciando aqui, estou mandando imprimir? Eu estou mandando imprimir o endereço dessa disciplina aqui, que é a disciplina do Rafael. Né? Vamos lá ver? Olha só.
Então ele vai lá imprimir o endereço maluco lá daquela disciplina. Agora não, eu quero imprimir o nome daquela disciplina. Então eu tenho que pegar o quê? .get, o nome daquela disciplina, beleza? Então agora ele vai pegar e imprimir na tela lá para mim o quê? O nome daquela disciplina do Rafael. Tá certo? Então, olha só, ele chegou, Rafael, ponto, disciplina, para onde que ele está apontando? Para essa disciplina aqui, né? Qual que é o nome dela? A gente definiu o nome dela lá, que é a CSI, né, 032. Então, por isso que vai dar certinho, tá certo? Então, se a gente, né, não faz, né, não define isso aqui, né, o que ia acontecer? Ia, em tempo de execução lá, ó, quando eu chegar e falar assim, ó, Rafael.disciplina, aqui, ó, disciplina, desculpa, se eu não fizesse essa linha aqui, né, criasse uma nova disciplina, né, e aqui no nosso desenho tivesse nessa seguinte situação aqui, né, a disciplina está null, né, aí eu vou chegar e vou falar o seguinte, né, executa isso aqui, na hora que eu executar isso aqui, ó, vai dar aquele erro clássico, né, java.lang.nullPointerException, né? Em qual linha que aconteceu? Se eu clicar aqui, ele vai direcionar. Aconteceu nessa linha aqui. Por que aconteceu esse erro? Porque quando ele tentou acessar o nome da disciplina, ele deu null.exception. Por que isso aconteceu? Por quê? Qual que é essa disciplina? Essa disciplina está null, né? Como que eu vou atribuir um valor para o nome daquela disciplina se eu não tenho uma referência para a disciplina que eu estou manipulando, né? Então, eu não posso fazer isso aqui quando esse atributo aqui, né, ele está nulo, né? Então, para que isso aqui, né, funcione, eu tenho que chegar lá e falar assim, não, aqui eu vou criar essa referência aqui, né, ela vai apontar de fato para o meu objeto lá, né? Então eu vou apontar lá para aquele objeto e aí sim eu consigo pegar e setar o nome desse objeto aqui, tá certo? Bom, como que a gente pode evitar isso, né? Aqui eu poderia chegar, né, numa abordagem bem simples aqui e falar assim, não, então beleza, né? Toda vez que eu criar um aluno, né, eu falo aqui que, né, para referência daquela disciplina, eu chego e falo isso aqui, new disciplina, né? Agora eu vou perguntar, será que isso aqui resolve? Bom, no nosso caso aqui, né, no teste da referência, beleza, vai sempre resolver. Então, se eu chegar aqui sem executar essa linha, né, com essa linha comentada e executar aqui, ó, ele vai funcionar, então tá lá, tudo bonitinho. Agora, olha só, o que aconteceu quando eu fiz dessa forma aqui, né? Eu falei que é o seguinte, quando eu crio um aluno, ao mesmo tempo eu estou criando uma disciplina. Faz sentido que toda vez que eu crio um aluno, eu crio uma disciplina? Eu acho que não faz muito sentido, né? Faz mais sentido falar assim, existe uma disciplina e aquela disciplina tem uma lista de alunos, né? E aí naquele momento em que eu matricular aquele aluno numa disciplina, né, eu sei que existe uma associação entre aquele aluno e aquela disciplina, né? Então não faz sentido muito, né, eu chegar já de cara e falar aqui que aquela disciplina, né, quando eu criar um aluno eu já crio a disciplina, né? Tá certo? A mesma coisa com o curso aqui, né? Vai acontecer a mesma coisa. Tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido aí essa ideia desse erro comum aí que acontece, né, com o programador Java, que é a referência null, né? A gente receber aí o null pointer exception, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.